Tem erros que a gente só consegue enxergar quando está dentro da sala de aula e que não existe faculdade nenhuma que vá te ensinar a como lidar exatamente com esses tipos de erros. Oi, minha gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você não me conhece, eu me chamo Vitória Tavares, mas se você preferir, pode me chamar de prof por engano. Nesse vídeo eu vou te contar 5 erros que eu cometi antes de estar presente dentro da sala de aula e coisas que eu achava que eu sabia, mas que na verdade eu não sabia de nada. O primeiro erro que eu cometi foi achar que para estar numa sala de aula, para estar dando aula em uma escola, eu precisava saber exatamente de tudo e eu precisava ter o controle de tudo. O professor, assim como qualquer outra pessoa, é um ser humano e que ele não vai saber de tudo ali naquele momento. Muitas vezes os alunos acham que o professor sabe de tudo e aí faz umas perguntas mirabolantes que a gente não vai conseguir responder na hora. E às vezes eles ainda questionam: ah, mas você não é professor? Você não é professor? Sim, mas a gente também é ser humano e todos os dias nós estamos aprendendo. Uma coisa que eu gosto muito de falar para os meus alunos é que não é porque eu estou lá na frente da sala de aula que eu sei de tudo. E também não é por esse motivo que eles também não vão me ensinar algumas coisas. Tem muitas coisas que eu aprendi porque os meus alunos me ensinaram. Eles que são bem mais novos que eu. Então, não, o professor ele não sabe de tudo, ele não tem o controle de tudo dentro da sala de aula. Pegando um pouquinho do primeiro erro que eu cometi, o meu segundo erro foi achar que eu tinha que dar conta de tudo, que eu não podia falhar de jeito nenhum, que tudo que eu fosse fazer tinha que estar 100% perfeito. Não é assim que funciona. Os nossos planejamentos não vão ser perfeitos, as nossas aulas não vão ser perfeitas, aquela dinâmica que você elaborou achando que ia dar super certo, às vezes não saiu como você esperava. E tá tudo bem, não é sempre que a gente vai conseguir fazer aquilo que a gente imaginou. Ainda mais a gente que é da área da educação, porque sala de aula é uma coisa que muda de uma hora para outra. O terceiro erro que eu cometi é que eu confundi o fato de ser firme com ser rígida. Ai, como assim? Qual é a diferença? Não é a mesma coisa? Não. O que que acontece? A gente tem que tomar muito cuidado quando está dentro de uma sala de aula para a gente não acabar perdendo a nossa autoridade como professor. Mas a gente também não pode estabelecer um autoritarismo gigante ao ponto dos alunos terem medo de falar com você. Então é uma linha muito tênue que a gente tem que manter aquele equilíbrio. Você ser firme é você saber se posicionar, você saber dizer para os alunos que o respeito ele é mútuo, se eu te respeito, você vai me respeitar. E ser rígido é uma coisa muito mais fora da curva, digamos assim. Eu acho que ser rígido não vai funcionar em todos os aspectos da área da educação. Eu acho que, na minha opinião, lembrando, eu acho que ser firme é algo que vai te ajudar na sala de aula e que também vai te aproximar dos teus alunos, porque você não vai ser aquela figura autoritária. Você vai ser aquele professor que eles sabem que precisam te respeitar, que eles sabem que você é autoridade na sala de aula, mas eles também vão ser aqueles alunos que gostam de você, que gostam da sua aula. Por quê? Porque você não vai ser rigoroso ao extremo, você vai ser firme. Planejar sem pensar no tempo da duração da aula. Olha, eu fiz muito isso no meu primeiro ano como professora. Quando a gente está fazendo o planejamento, muitas vezes a gente acaba se empolgando, a gente acaba acrescentando uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Quando a gente vê, aquilo que a gente imaginou iria precisar de uma manhã inteira para ser desenvolvido. Para a gente conseguir fazer um planejamento bom, didático e que caiba dentro da nossa realidade, não é fácil, mas a gente precisa pensar naquele tempo da aula, a gente precisa pensar em que turma a gente vai estar aplicando aquilo, porque não é em todas as turmas que aquilo vai funcionar. Como eu já falei em um dos vídeos aqui do canal, às vezes uma dinâmica que você vai fazer, sei lá, no quarto ano não vai funcionar no sexto ano, e por aí vai. A gente vai ter que prestar atenção em como aquela sala de aula funciona e também no tempo que a gente tem disponível para fazer aquela dinâmica. Até porque muitas vezes as aulas, uma parte é mais didática e a outra parte é mais leitura, estudo, concentração, e a gente precisa ter esse equilíbrio. E é completamente normal que no início, quando a gente está começando na área da educação, muitas vezes a gente não sabe fazer essa divisão de tempo. Mas uma hora ou outra a gente vai aprender. E foi uma coisa que eu aprendi que hoje em dia, quando eu estou fazendo meu planejamento, eu sempre presto bastante atenção. Será que eu estou fazendo isso dentro da minha realidade ou será que eu estou sonhando demais? Se comparar com professores experientes, olha, eu acho que isso é uma das coisas que mais acontecem com os professores iniciantes. Você não pode
em hipótese alguma, querer comparar a sua carreira de 2 anos como professora com a professora que tem 35 anos de sala de aula. É completamente impossível, porque são pessoas diferentes, com didáticas diferentes, a forma diferente da aula. E muito mais importante, em tempos diferentes. Quando você provavelmente estava se formando no ensino médio, aquela professora já estava dando aula há muito mais tempo que você. Então, como é que você quer se comparar com uma pessoa totalmente diferente de você? Às vezes, a professora com a qual você está se comparando nem é da mesma disciplina que você. Você é da matemática e ela dá aula de história. Por que, que você vai se comparar? Nem se fosse da mesma disciplina. A pergunta ainda é a mesma. Por que, que você vai se comparar? Quando a gente se compara com alguém querendo fazer da mesma forma que aquela pessoa faz, a gente está praticando a autossabotagem. E isso não vai nos ajudar em nada. Muito pelo contrário, vai deixar a gente mais triste, a gente não vai conseguir se entregar 100% na sala de aula e a gente nunca vai conseguir se sentir satisfeita com o nosso trabalho. E acredito eu que quando a gente está satisfeita com o nosso trabalho, a gente consegue fazer o nosso trabalho muito melhor, infinitamente melhor. E isso, todos esses erros que eu cometi, coisas que eu achava que eu sabia, não me faz ser uma professora ruim, me faz ser uma professora em formação. Porque até se eu tivesse 40 anos em sala de aula, eu ainda teria que aprender outras coisas. Porque o ser humano todos os dias está aprendendo, está errando, está fazendo certo, está errando de novo, está vendo o que pode melhorar, o que pode. Enfim, todo mundo aprende todos os dias. Não é porque a gente é professor que a gente sabe de tudo e que a gente não tem que aprender mais nada na vida. Porque se fosse isso, qual seria a graça? A gente está em constante aprendizado. E você que é professor, que é professora, não se culpe pelo fato de você ter errado em algo, de achar que poderia ter feito algo melhor. Talvez até poderia, e você reconhecer isso já é uma prova de que você está em evolução. E foi isso pro vídeo de hoje. Eu espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Eu espero que você tenha colocado na sua cabeça que esses 5 erros dá para consertar, que não é o fim do mundo. Foram coisas que aconteceram comigo que eu decidi compartilhar porque vai que alguém precisa ouvir, a gente nunca sabe, né? E era isso para hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você tiver gostado, não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, me acompanhar também nas minhas outras redes sociais que vai estar passando aqui embaixo. E era isso. Tchau, até o próximo vídeo.